Pastor e amigo Araquém, venha, bem-vindo a Blumenau, que o Senhor te abençoe. Ele estava aqui por perto e desceu a Blumenau, veio em caráter de visita. Aí uma vez visitando, eu falei, então nós vamos arrancar o couro de levezinho assim, né? Deixa os próximos amigos que me visitarem saber disso, né? Aí ele está conosco, ele é pastor da nossa igreja. Desde quando, pastor Araquém? Consegue lembrar? Primeiramente, bom dia a todos, né? Uma satisfação poder estar com vocês. Estamos pastoreando na Igreja da Graça desde 1997. Deve ser aí seus 21, 22 anos quase, né? Que beleza, hein? Caminhando só aí em com São Jesus. Paulo está há quanto tempo? Há 16 anos. 16 anos em São Paulo. Faça uma breve apresentação à igreja, família, por gentileza. Obrigado, pastor. Que bom estar com vocês aqui nessa manhã. Tenho certeza que nada acontece por acaso. Nós estamos na igreja desde 1997. Começamos lá no Mato Grosso. Sou mato-grossense, mas já estou há 16 anos em São Paulo, pregando ali na capital, juntamente com o pastor Jaime de Amorim Campos, missionário. E Deus tem abençoado bastante essa obra. Eu tenho certeza que vocês têm sentido e recebido o reflexo dessas bênçãos em nome do Senhor Jesus. É um prazer poder estar com vocês aqui. Como o pastor Sodré mesmo, eu nem vim preparado para, assim que nem ele, todo alinhado, né? Gravata e terno, mas viemos aqui mesmo para dar uma descansada, conhecer a cidade de vocês, Blumenau, e estamos levando daqui boas recordações em nome de Jesus. Aí ele insistiu com a gente, não, você tem que dar uma mensagem aqui domingo. Falei, tudo bem, então vamos dividir um pouco daquilo que Deus tem dado ao nosso coração. E eu tenho a certeza que se você tão somente abrir as portas do teu coração, Deus há de abençoar, falar com você, e a palavra de Deus possa te impactar espiritualmente falando de uma maneira bem diferente. Amém, Amém? pastor? Vamos recebê-lo aplaudindo a Jesus, Glória irmãos? a Deus. Bem-vindo. Obrigado. Atualmente, deixa eu falar que atualmente eu estou dirigindo uma igreja na Zona Leste. Quem aqui já ouviu falar da Zona Leste de São Paulo? Né? Você deve ter ouvido falar da Zona Leste de São Paulo, no Cidade Alerta, no Datena. Né? Então estamos ali na Zona Leste de São Paulo, próximo ao Itaquerão, é o bairro de Itaquera, dirigindo ali aquela regional, uma subsede. Já estamos ali há 3 anos fazendo um trabalho. E geralmente, via de regra, lá em São Paulo, o pastor fica 3 a 5 anos dirigindo uma igreja. Então eu já estou no prazo quase que vencido para poder ser trocado novamente. Acho que o pastor Sodré é um pouquinho diferente, chegou aqui por agora, né? Entendeu? E deve ficar por aqui mais uns 2 anos, 1 ano e meio, né? Amém? Ficar mais um pouquinho, né? Glória a Deus. Eu estava conversando com ele ontem que quanto mais um bom pastor fica na igreja, mais a igreja se desenvolve. É um processo, não existe nada instantâneo, tudo é um processo. O evangelho é um processo, salvação é um processo, não existe nada assim, vapt-vupt. O pastor Jaime gosta de falar que nenhum pastor tem um passe de mágica. A única coisa que um bom pastor e servo de Deus tem é o evangelho que transforma, é o evangelho que quando encontra seu coração, muda toda a sua forma de viver, é o evangelho que nos dá a salvação, é a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos abençoa, é a palavra de Deus que traz a vida e a vida com abundância. Amém, Jesus? Põe a mãozinha no seu coração, fecha os seus olhos. Pai Santo, Pai Celestial, quero agradecer aqui a oportunidade de trazer a mensagem ao coração dessas pessoas, que o teu Santo Espírito possa nos ensinar nesta manhã, tanto eu como também todos os cooperadores, obreiros que estamos reunidos neste lugar. Estamos aqui para aprender do Senhor, porque a sua palavra diz, aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração, e queremos ser aquela boa terra que recebe a semente de forma profunda. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero ser um canal, meu Deus, aqui nas suas mãos para abençoar essas vidas que vieram de perto, de longe, para que saiam daqui nesta manhã edificados, fortalecidos, esclarecidos da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga glória a Deus. Gostaria de nessa manhã dividir com vocês uma mensagem sobre reciprocidade de Deus. Diga comigo, reciprocidade de Deus.
que significa a reciprocidade de Deus? Que Deus é recíproco. O que significa Deus, um Deus recíproco? Ou seja, aquilo que damos, recebemos. Na medida que damos, recebemos. É a forma, é um princípio de Deus, reciprocidade. Às vezes reclamamos, por que não temos mais de Deus? Talvez a resposta seja porque Deus não tem mais de nós. Porque o tanto que nós dermos a Deus, de nós, das nossas vidas, nós também teremos dele. Às vezes as pessoas reclamam de uma vida espiritual estagnada. Tem pessoas que reclamam de uma vida espiritual desnutrida. Tem pessoas que dizem, poxa, eu queria mais de Deus na minha vida. E algumas pessoas chegam a dizer, Deus, eu quero mais do Senhor. Eu acredito que se Deus falasse audivelmente ao nosso coração, Ele responderia lá do céu, eu é que quero mais de você. Porque se você der mais de você para mim, você vai ter mais de mim para você. Então, Deus trabalha nessa esfera, em cima desse princípio, e esse princípio da reciprocidade de Deus, ele não pode ser alterado, ele não pode ser quebrado, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, gostaria que você abrisse lá no livro de Jeremias 29, 13, só para dar aqui um pré-início sobre essa introdução que nós estamos falando aqui. Jeremias 29, 13, Deus fala um pouquinho disso ao profeta Jeremias. Você vai encontrar Isaías, o profeta iluminado, profeta messiânico, que falou muito a respeito de Jesus. Vizinho de Isaías nós encontramos Jeremias, conhecido como profeta chorão, que também escreveu o livro de Lamentações. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Amém, gente? Vamos ver aqui o versículo 13 para que todos possam entender um pouquinho o que significa reciprocidade de Deus. Esse princípio só não se aplica na questão da salvação do homem, porque a salvação é incondicional, parte direta e exclusivamente de quem, pessoal? De Deus. Nada que eu faça, vai entendendo, vai procurando prestar atenção para você entender, nada que você faça vai fazer de você merecedor da salvação. Nada que eu faça vai fazer de mim uma pessoa merecedora da salvação. Não fui eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. Ele quis me salvar. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus em primeiro lugar projetou isso, planejou isso. Então salvação é incondicional, porque o amor de Deus é incondicional. Deus ama todas as pessoas. Você crê nisso? Deus ama quem está vivendo em pecado também? Sim ou não? Quem crê que Deus ama quem está vivendo na prática do pecado, diga glória a Deus. Deus ama todas as pessoas, aquele homicida, aquele assassino, aquele estuprador. Deus ama todas as pessoas, independentemente do que elas façam, sim ou não? Isso significa o quê? Que o amor de Deus é condicional ou incondicional? Incondicional. O amor de Deus é diferente do nosso amor, porque nós muitas vezes falhamos nisso, porque amamos as pessoas se elas nos amarem também. Damos às pessoas se elas derem para nós. Amamos os nossos filhos de uma forma às vezes incondicional, porque dizemos para eles, se você fizer isso, isso e isso, papai vai fazer isso, isso e isso. Isso é o quê? Condicional. Só que o amor de Deus é incondicional. Diga amém, Jesus? Ou seja, eu não mereço nada, nenhuma obra minha me faz merecedor da salvação. Mas mudando um pouquinho, quando se trata de ser abençoado, quando se trata de alcançar benefícios de Deus, quando se trata de agradar a Deus, aí muda um pouquinho, entra a reciprocidade divina. Porque uma coisa é você ser amado por Deus incondicionalmente, outra coisa é sermos agradáveis a Deus. Tem diferença. Nada que o meu filho faça vai fazer com que eu o ame menos. Nada que o meu filho faça, seja bom, seja ruim, vai fazer o meu amor aumentar por ele, ou vai fazer o meu amor diminuir. Mas existe uma diferença entre ser amado e ser agradável. Amado todos somos, mas infelizmente nem todos são agradáveis a Deus. Quando você é amado e você decide agradar a Deus, você vai levar em consideração o mandamento, porque Jesus disse, aquele que me ama guarda o quê? Os meus mandamentos, os conhece e os pratica. Então não queira só ser amado por Deus incondicionalmente, queira ser um cristão agradável a Deus, que a tua presença agrade a Deus, que as suas obras agradem a Deus, que as suas ações agradem a Deus. Você está assim
correspondendo a este amor incondicional de Deus. Olha o que ele fala aqui ao profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Quem achou, diga amém. Olha o que ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. Então, se eu quero encontrar a Deus, eu preciso aprender a buscá-lo com o quê? Com um coração dividido ou com um coração inteiro? Inteiro. Aliás, Deus só vai se mostrar se nós o buscarmos de todo o coração. Se o nosso coração estiver dividido com mágoas, com falta de perdão, com ressentimento, não vamos encontrar o Senhor. Então aqui você observa a lei da reciprocidade em ação, porque ele está dizendo, veja bem, buscar-me-eis e me achareis. Aí entra aqui um quando. Quando me buscardes de todo o vosso quê? Ou seja, se não o buscarmos de todo o coração, não o acharemos. Se não o buscarmos de todo o coração, não o encontraremos. Se não orarmos de todo o coração, não receberemos dele. Então, por isso, o nosso coração precisa ser 100% do Senhor Jesus. Nossa verdadeira conversão começa no nosso coração. É aqui por dentro que Deus começa a faxina da nossa alma. E cá entre nós, pessoal, coração, como diz o ditado, é terra que homem nenhum conhece, mas Deus conhece. Deus, a Bíblia diz que Deus conhece os pensamentos e as intenções do nosso quê? Coração. Não basta apenas termos ações alinhadas que são aprovadas pelos homens ou por Deus. Nós temos também que ter um coração agradável a Deus. Às vezes a pessoa não faz, não peca, mas o coração está sujo. Há más intenções, há maus pensamentos, há muita coisa ruim dentro do coração. Oh, mas ninguém está vendo, pregador. Mas o Senhor está vendo. E Deus pesa as atitudes e os pensamentos e as intenções da onde? Do nosso coração. Por isso o salmista Davi falou em Salmo 63, versículo 18. Ele disse da seguinte maneira, ele falou, se eu não me engano, ele disse essa palavra. Estou fugindo aqui, mas se eu não me engano, ele disse, Salmo 63, verso 18, você pode até marcar. Se eu tivesse acalentado e esquentado o coração, ou seja, o pecado dentro do meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Então a gente pensa que pecado é aquilo só que fazemos, mas muitas vezes as intenções erradas estão nos manchando diante de quem, pessoal? De Deus. E é um cuidado que nós temos que tomar. Mas voltando dentro da mensagem, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso quê? Coração. E o verso 14, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares, para que onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde o que, pessoal? Vos transportei. Mais um pouquinho associando esse versículo, Tiago capítulo 4, versículo 8, vai para o livro de Tiago. Estamos falando aqui nessa manhã sobre reciprocidade de Deus. Ele é um Deus recíproco. Você vai ouvindo a mensagem, vai entendendo, e à medida que você for entendendo, você vai mudando as suas atitudes de hoje para frente com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, do verso 8. Bom dia. Bom dia ou mau dia? No Novo Testamento nós encontramos Tiago, bem próximo ao livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 8. Tudo dentro dessa linha para que fique bem gravado em nosso coração. Quem achou, diga glória a Deus. E quem não achou, diga misericórdia. Pois é, vamos lá, eu espero. Olha o que diz o versículo 8. Vamos ler juntos isso aqui. Chegai-vos a Deus. Diga aí, chegai-vos a Deus. Agora olha bem. E Ele o quê? Então, se eu não me achego, Ele também não se achega. E por que Deus não se achega? Porque Deus não invade. Porque Deus não violenta. Porque Deus nos deu uma coisinha chamada livre-agência. Alguns chamam de livre-arbítrio. A escolha é nossa. O céu é uma escolha, o inferno também é. Ser santo é uma escolha, andar em pecado também é. Ser correto é uma escolha, ser errado também é uma escolha. A vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Mas você tem escolha. E deixa eu fazer aqui uma observação. Tome muito cuidado com as suas escolhas e não culpe Deus pelas escolhas erradas.
A Bíblia diz, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, mas logo em seguida está dizendo, escolhei a bênção para que viva. Eu escolho. Hoje o céu é incondicional, a salvação é incondicional, mas se eu escolher, se eu não quero Cristo, eu não terei Cristo. Se eu não quero a salvação, eu não terei a salvação. Se eu escolho endurecer o meu coração e ser incrédulo e morrer no ceticismo, na incredulidade, é a minha escolha. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas que vão para lá, e vão para lá porque rejeitam o quê? O perdão de quem? De Deus. Por que o perdão de Deus? Porque a Bíblia diz que quando Adão pecou, todos pecaram. Nós nascemos em pecado, nós nascemos com um curso traçado naturalmente caminhando para o inferno. Ninguém ganha o céu porque é bonzinho. Nós ganhamos o céu quando recebemos Jesus. Entendeu? Ah, eu sou bonzinho. No inferno está cheio de pessoas que eram bem intencionadas. Eu tenho certeza disso. Porque a porta para a eternidade é Cristo. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9 e verso 10, eu sou a porta e aquele que entrar por mim salvar-se-á e encontrará sustento. Para ter Deus eu preciso ter Cristo. Sem Cristo eu não tenho Deus. Cristo é a minha aliança. Deus ouve a minha oração não porque eu sou bom. Deus ouve a minha oração porque eu estou em Cristo. Se converteu, nasceu de novo, permaneça em Cristo até o último suspiro da sua vida. Esse é o segredo de ser salvo. Me desviei, me afastei, escolhi caminhar na contramão de Deus. Quem escolhe caminhar na contramão de Deus, Deus também caminha na contramão dessa pessoa. Pastor, Deus não pode ser contra ninguém, mas a Bíblia diz que Ele vai contra as pessoas. E por que vai? Porque as pessoas também estão contra Ele. É difícil ouvir essa verdade, mas é verdade bíblica. Então entenda aqui no versículo 8, o que Tiago está passando para nós. Chegai-vos a Deus, e Ele o quê? Se chegará a vós. Eu não me achego a Ele, Ele também não vai se achegar a mim. Isso aqui é uma pregação para a igreja. Aí ele diz assim, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o quê, pessoal? O coração. Você observa como Deus está sempre falando sobre o estado do nosso quê? Coração. Lugar que homem nenhum pode ver, mas Ele vê. Ele nos julga pelo coração. Por isso que nós temos que manter um coração puro, santo e agradável a quem? A Deus. Deus conhece a gente, pessoal. Podemos enganar quem quer que seja. Podemos enganar nosso cônjuge. Podemos enganar o patrão. Podemos enganar outras pessoas. Mas jamais enganaremos o Senhor. Todos os dias de manhã, quando nos levantamos e colocamos a nossa face diante do espelho, sabemos de fato quem somos. Se somos aquilo que o reflexo está transmitindo, ou se somos mais de uma pessoa. E nós temos que ser uma pessoa só. E nunca ser uma pessoa dupla. É isso que ele está dizendo aqui. Mas tem mais um pouquinho, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Deixa eu ler com vocês, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 30. Me permita. Sai do Novo Testamento, entra no Velho. Profeta Samuel, tem o primeiro e o segundo Samuel. Antigamente só tinha um livro de Samuel, mas aí depois, com o tempo, ele foi dividido em primeiro e segundo Samuel. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre reciprocidade divina. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Quem achou, diga amém. Vamos ver o versículo 30 aqui. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Olha que interessante isso aqui. Olha como Deus nos trata segundo as nossas ações. Na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Versículo 2 ainda, versículo 1, versículo 30 ainda. Porém, agora diz o Senhor, vamos ler junto esse pedacinho, diga, longe de mim tal coisa. Por quê? Porque os que me honram, o quê? Honrarei. Porém, os que me desprezam serão o quê? Ou seja, desprezados. O que esse texto quer dizer? Deus está falando da casa de Eli. Eli era o sacerdote de Deus. Eli tinha filhos que serviam a Deus. Só que esses filhos eram sacerdotes, mas eles não honravam a Deus. Eram homens corruptos, jovens corruptos. Eles desonravam e desrespeitavam a Deus. Os filhos do profeta, o profeta era uma bênção, o profeta honrava a Deus, mas os filhos de Eli eram jovens que não obedeciam o Senhor Deus.
eles eram corruptos, faziam coisas erradas, eles roubavam as ofertas da casa de Deus, eles se prostituíam, eles adulteravam, eles pecavam grandemente diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus havia prometido a Eli que ele e toda a casa dele iriam ser sacerdotes para sempre. Mas por conta da má conduta dos filhos de Eli, Deus mudou. Nossa, Deus mudou. Aquele plano que Deus tinha não se cumpriu. Deus até chega a dizer, eu havia dito que você e toda a sua casa iriam ser sacerdotes diante de mim para sempre. Mas longe de mim que isso se cumprirá. Que coisa grave quando Deus muda. E por que Deus mudou? Diga comigo, por causa da conduta. Tome muito cuidado com as nossas condutas. Deus tem promessas, mas às vezes, por não estarmos caminhando alinhados com a vontade de Deus, com o plano de Deus, aquelas promessas não se cumprem. E nós não podemos culpar o Senhor. Por quê? É honra por honra. Diga comigo, honra por honra, desprezo por desprezo. Se eu o desprezo, ele também vai desprezar. Se eu o honro, ele também vai me honrar. Sabe o que eu estou pregando nessa manhã? Reciprocidade de Deus. Você tem aquilo que você dá para Deus. Eu não estou falando aqui de oferta, não. Porque tem gente que já pensa logo em dinheiro. A coisa mais fácil é dar dinheiro na igreja. A coisa mais fácil é dar oferta na igreja. A coisa mais fácil é devolver dízimo. Isso aí é a coisa mais fácil que existe. Se a vida cristã e se a vida espiritual se resumisse a isso, todo mundo estava salvo. Mas a vida cristã se resume à obediência a Deus. Oferta, dízimo, isso aí deve ser um efeito de sua comunhão com Deus. Tem que partir de uma forma espontânea, voluntária, por gratidão, por amor, e não por medo ou por ameaça. Diga amém, Jesus? Entendeu? Dar oferta e ajudar a igreja, isso aí é muito simples fazer. Todo mundo, qualquer um faz isso. Mas obedecer a Deus é só para aqueles que foram regenerados. A Bíblia tem sentido para aqueles que estão se permitindo nascer novamente do Espírito de Deus. As coisas espirituais têm sentido para aqueles que já nasceram de novo. Eu peço a Deus em oração para que tudo que vem da palavra de Deus faça sentido para você. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras para o homem natural que não nasceu de novo. Não se trata dele ser do diabo, não é isso que eu estou dizendo, mas porque espiritualmente falando ele ainda está morto. Que não é o seu caso, porque você foi vivificado pelo Espírito. A palavra do Espírito é essa. Então Deus estava anulando uma palavra que ele havia dito ao profeta. Eu tinha dito que iria fazer da tua casa sacerdote eterno, mas longe de mim não vou fazer mais não, porque os seus filhos me desonram. Cuidado com atitudes erradas. Porque promessas de Deus são condicionais. Bênçãos são condicionais. Depois a pessoa não adianta reclamar, Deus, por que o Senhor não me deu? Por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor não fez? O Senhor prometeu que iria salvar minha família. E Deus vai dizer, eu honro os que me honram. Você não me honra, você não me ouve, você não me obedece. Você quer a minha ajuda, mas você não se rende a mim. Eu trabalho dentro do princípio da reciprocidade. Se você dá, você recebe. Se você busca, você encontra. Se você bate, a porta se abre. Se você pede, você recebe, como eu disse aqui. Se você ora mais, você tem mais poder. Se você ora menos, você tem menos poder. Se você busca mais, você acha mais. Se você quer estar mais perto de Deus, Deus estará mais perto de você. Se você não quer estar mais perto de Deus, Deus também não estará mais perto de você. Isso se chama reciprocidade de Deus. Diga amém, Jesus? Não podemos culpar a Deus porque as coisas estão dando erradas para nós. Se o buscarmos, o acharemos. É o que diz aqui em Samuel. Vou ler de novo o versículo 30, só o 30 para nós. Só para repetir. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, isso aqui é muito forte, porque Deus havia falado. E a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim para sempre. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão o quê? Envelhecidos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Próximo ao livro de Samuel, nós temos o livro de Crônicas também. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2.
Você vai achar 1 Crônicas, depois 2 Crônicas 15, verso 1 e 2. Quem achou, diga amém. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor... Aqui começa, pessoal. Aqui começa, ó. O Senhor está convosco. Enquanto o que, gente? Vamos ler de novo? Diga comigo. O Senhor está convosco. Enquanto vós, o quê? Olha aí a condição. A condição. Deus está dizendo: o Senhor está convosco, enquanto vós estiverem conosco. Agora eu pergunto para vocês nessa manhã: o homem pode deixar Deus? Pode. Claro que pode. Você pode se desviar? Judas não se desviou? Judas não foi chamado como discípulo de Jesus, sim ou não? E o Judas o quê? Deixou a quem? A Deus. A Bíblia diz sobre um homem chamado Demas, que era convertido, que também abandonou a fé. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 25, 26 e 27, não deixei a vossa congregação como é o costume de alguns. Qualquer um pode desviar. Um pastor pode desviar? Não deve, mas pode. Qualquer pessoa pode abandonar a fé. Qualquer pessoa pode naufragar na fé. Por isso que você tem que se manter firme até o fim, porque a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa. Não comece com Deus, prossiga e termine. Aleluia. Chegue até o fim. Então a Bíblia está falando aqui nesse texto que se nós o deixarmos, ele também o quê? Já viu aquela frase, Deus nunca abandona? É relativo isso. Deus nunca vai te deixar. É relativo isso. Deus nunca vai te abandonar. Mas como é que é isso? Você está fazendo o que você quer, está seguindo a sua natureza, está agindo conforme você acha ou pensa que é certo, longe daquilo que é a palavra de Deus, e você quer que Deus seja contigo. Essa semana, antes de vir para cá, eu atendi um caso na igreja. O rapaz chegou revoltado na igreja dizendo assim: ah, pastor, poxa vida, eu estou ficando revoltado com Deus, que eu estou numa crise no casamento, minha esposa está querendo se divorciar comigo, e eu estou pedindo e Deus me ajuda. Ele começou agora. Eu falei assim, eu fiz 2 perguntas para ele, eu disse: por que você está aqui? Estou aqui porque eu estou precisando de ajuda. Então, você já está aqui pelo motivo errado, você tem que vir aqui buscar a Deus. Deus é diferente da ajuda dele, a ajuda dele vem depois. Segundo caso, mas tudo bem, alguém que está começando, é difícil entender isso. Aí ele disse: eu estou ficando aborrecido com Deus porque essas coisas estão acontecendo. Eu disse assim: você está vindo aqui agora, você tem quantos anos? Ele tinha 28 anos. Quer dizer, durante 28 anos, você pecou, andou, se desgastou, andou contrário a Deus, à vontade de Deus, fez o que fez, pintou e bordou. Você chega aqui um dia e quer que Deus resolva a sua vida. Aí eu olhei nos olhos dele e disse assim: Deus não te deve nada. E Deus não deve nada a mim nem a vocês. Ele é Deus. E nós o servimos não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Quem precisa de Deus sou eu. Quem precisa de Deus é você, somos nós. Eu com Deus sou o melhor. Eu sem Deus, Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo nada. Então nós precisamos de Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Isso faz toda a diferença para a nossa fé. Porque as pessoas hoje estão buscando a Deus por aquilo que Ele faz. As pessoas hoje estão orando por aquilo que Ele faz. Parece que só aparece para Deus para pedir. Quando ora é só para pedir: Senhor, 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 Deus, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me ajuda aqui, cura aqui, liberta ali, me dá prosperidade, me dá riqueza, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não tem uma oração: Deus, obrigado. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Uma oração de gratidão, uma oração de louvor, uma oração de agradecimento. As pessoas só oram a Deus para pedir, 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 pedir e pedir. Né? Nós temos que às vezes mudar isso, começar a agradecer. Deus é digno do nosso agradecimento. 10 leprosos pediram: Senhor, nos cura. Todos foram curados. Mas um voltou para agradecer. E Jesus disse: vai que a tua fé te salvou.
Então a igreja precisa ser uma igreja que mais agradece. Lance a insatisfação para longe de você e comece a ser grato a Deus. Se não está melhor, vamos trabalhar para melhorar. Se pode ficar melhor, vamos, dentro dessa palavra, investir mais em Deus, no tempo com Deus, para ficar melhor. Diga amém, Jesus. Eu li com vocês aqui, 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1, vou ler de novo o versículo 2. E saiu enquanto de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se, olha bem, pessoal, e se me buscardes, o quê? Olha a condicional, o se é uma condicional. E se me buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o que mais? Quem disse que Deus não deixa? Deus deixa. Eu o deixei, ele vai me deixar. Se ele não fizer isso, é por seu amor, é uma exceção, uma regra. Mas eu o deixei. E se eu o deixei, ele também vai o quê? É duro, é difícil, é complicado, parece inaceitável ouvir uma verdade, mas está aí na tua Bíblia. Se me deixardes, eu vos deixarei. Então, quando a Bíblia diz: estarei convosco até a consumação do século, se o ficarmos com ele, se andarmos com ele até o fim, se permanecermos com ele. Então, é muito interessante esse versículo. Deus estava dizendo para Asa: se vocês me deixarem, eu deixo vocês. Irmãos, e aqui entre nós, sem Deus, para onde iremos? O que será de nós? Eu me lembro de uma palavra que Jesus estava dando, uma palavra dura de se ouvir, porque às vezes vem mensagens difíceis, como essas de se ouvir. E Jesus reuniu os discípulos e deu uma palavra dura. Tem pregação que é dura, mas é mensagem que nós precisamos. E os discípulos, muitos dos discípulos se assustaram com aquela pregação e começaram a abandonar Jesus. E foram embora, foram indo. A multidão foi indo embora. Aí ficaram só 12. E dos 12 que ficaram, Jesus olhou para os 12 e disse assim: e vocês? Não querem ir embora também? Aí o Pedrão, quem já ouviu falar do Pedrão? O Pedrão falava demais. O Pedrão se levantou e disse assim: mestre, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde a gente ir. É interessante que Jesus, ele estava perdendo fiéis. Hoje parece que o pastor de prestígio é aquele que tem muita gente só. E Jesus deu uma palavra e começou o pessoal a ir embora. Já pensou, o pastor Sodré pregando aqui, o pessoal ir embora, ele começa a gritar: não, gente, não vai não. Mas as pessoas estão indo embora não é por causa de você, às vezes as pessoas vão embora por conta da mensagem que está sendo pregada. E Jesus não disse para aquelas pessoas: ei, não vão embora, ei, vocês ficaram, não vão, não acompanha não. Jesus disse: se vocês não querem ir embora também, pode ir. E Pedro disse: não vamos, só o Senhor tem palavra da vida eterna. É legal ouvir boas coisas. É motivador ouvir palavras que nos põem para cima. Mas a Bíblia não é feita só de palavras assim. A Bíblia corrige, a Bíblia doutrina, a Bíblia recupera, a Bíblia exorta, a Bíblia anima, a Bíblia nos levanta, mas a Bíblia também nos rebaixa, a Bíblia nos humilha, mas a Bíblia também nos exalta. Tudo que eu preciso está aqui, no livro eterno de Deus. Leia a Bíblia, e você tomando as suas decisões em cima da Bíblia, você será a pessoa mais feliz da face da terra. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Posso ler mais um texto com vocês? Levítico capítulo 26, versículo 23 e 24. Já estou terminando, viu, pastor? Fica tranquilo aí que eu estou vendo sua mão comichando assim já. Isso, Levítico capítulo 26, versículo 23 e 24. Posso ler o 23? Olha o que diz o 23 e o 24. Vamos ver rapidinho. Olha, Levítico 23, 24, verso capítulo 26. Quem achou, diga graças a Deus. 26, versículo 23 e 24. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes, olha como é sério isso daqui, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei o quê?
versículo 24. Deus está dizendo: eu também convosco andarei contrariamente. E eu, mesmo eu, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Isso aqui é forte. Então Deus estava dizendo ao povo: se vocês andarem contrário a mim, eu também andarei o quê? Contrário a vocês. Gente, lutar contra o diabo não é tão simples. Lutar contra as tentações não são tão simples. A vida não é tão simples. Mas pior é quando Deus está contra nós. Porque se a gente usar o nome de Jesus contra Satanás, a gente vence, sim ou não? Se a gente usa o poder da fé contra os problemas da vida, Deus pode abrir uma porta, sim ou não? Mas e quando Deus está contra nós? A única pessoa que não pode ser contra nós é Deus. Aí a gente pensa que Deus nunca vai ser contra mim, mas Ele está acabando de dizer: se eu andar contrário a Ele também vai ser contrário a mim. A Bíblia diz que Jonas andou contrário a Deus, e Deus mandou uma tempestade contra Jonas. Porque Deus também manda a tempestade. Mas a tempestade de Deus não visa matar, a tempestade de Deus visa acordar. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que só acordam no meio de uma tempestade. Se der uma chuvinha, uma garoa, ele não acorda. Mas no meio da tempestade, ele acorda, porque a vida dele está presa. E que bom quando acordar no meio da tempestade. Quem sabe haja esperança. Mas Deus também se opõe quando nós nos opomos a Ele. Que você nunca ande contrário a Deus. Que a mão de Deus seja a seu favor. Mas que você também seja a favor de quem? De Deus. Que você também ande alinhado com Deus. As Escrituras falam aqui em Salmo 18, versículo 25. Salmo 18, versículo 25. No meio da Bíblia tem um livro de Salmos. No capítulo 18, verso 25. Olha o 25. Eu faço questão de ler o texto para mostrar que está escrito. Versículo 25. Dentro do tema que nós estamos trabalhando aqui. Vamos ler juntos de novo. Diga: com o benigno te mostrará como? Te mostrará como? Olha o que disse Deus: com o benigno. Benigno é uma pessoa boa, de bem. Ele se mostrará benigno. E o que mais? E aí ele diz: com o homem sincero, o que mais? Com o puro te mostrará, e com o perverso. Meu Deus. Olha aqui. Fala de novo comigo. Deus é recíproco. Com o benigno ele se mostra benigno. Com o puro ele se mostra puro. Com o perverso, Deus se mostra indomável. Então as ações de Deus dependem também das nossas o quê? Ações aqui. Se nos comportamos mal, se temos ações péssimas, é isso também que colheremos. Aquilo que o homem semear também o quê? Ceifará. Então a partir de hoje, saia desse culto nessa manhã pensando bem nas suas ações, nas suas escolhas e nas suas atitudes. Você vai ter de Deus aquilo que você dá para Ele. Se você for benigno, Ele se mostrará benigno. Se você for perverso, Ele se mostrará indomável. Se você for puro, Ele se mostrará puro. Se você for sincero, Ele se mostrará sincero também. Diga amém, Jesus. Então nunca diga: ei pastor, a vida tem me dado limão, porque talvez você também tenha dado limão à vida. É assim que acontece, é colheita. O que se planta, se colhe. E não tem como fugir, porque essa é uma lei da semeadura, ela é infalível. Se eu semeio, um dia eu colho. Eu tenho que prestar atenção nas sementes que eu estou lançando. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta coisa boa, colhe coisa boa. Quem planta manga, colhe manga. Quem planta laranja, colhe laranja. É impossível você colher algo errado da natureza da semente que você está plantando. Se você plantar boas sementes, boas colheitas você terá. Isso é lei da semeadura, não tem nada a ver com a Bíblia. Mas é uma lei verdadeira também. Amém, Jesus? Deu para entender isso aqui, pessoal? Diga graças a Deus. Posso ler mais um versículo? O versículo 25, eu li o 26. Deixa eu ler com vocês 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. Fica de pé com esse texto nas mãos.
Isso, fica de pezinho aí, com a palavra de Deus na sua mão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu encontrar aqui. Fica de pé assim, faz assim, ó. Levanta assim, ó. Tem gente que estava quase dormindo. Essa história de dormir na hora da mensagem tem uma historinha que eu vi de um pastor, colega meu, irmão. E tinha uma irmã que falou, e o culto dele era bom, gente. Culto abençoado. Esse pastor pregava muito bem. E aí a pessoa falou, poxa pastor, não é maldade. Quando eu vejo, eu já estou dormindo na sua reunião. E a palavra era boa. E é difícil dormir quando a palavra é boa, né? De manhã ainda. Aí, essa irmã, me ajuda, pastor. Falou, pastor, aí o pastor pegou e falou, tá bom, irmã, vou te ajudar. A partir de hoje, aí chamou um obreiro. Obreiro, vem cá. Falou, obreiro, a partir de hoje, você vai sentar do lado dessa irmã e não vai deixar essa irmã dormir. Quando ela estiver dormindo, você cutuca ela. Só que esse negócio de sono é contagioso. Aí o obreiro sentou do lado dela, o pastor começou a pregar, começou a ensinar, 2 minutos, 3 minutos. E ali, quando ele olhou, a irmã e o obreiro olhando, a irmã meio que piscando o obreiro lá firme, cutucando. 5 minutos, quando ele olhou, a irmã estava de um lado assim, e o obreiro do outro já assim, ó. Entendeu? O sono da irmã pulou para a irmã. É um espírito isso daí. Você vê os outros dormindo, você quer dormir. Você vê os outros chorando, você quer o quê? Quer chorar, toma cuidado, né? Olha o que diz aqui, 2 Timóteo, foi isso que eu falei? 2 Timóteo capítulo 2, também dentro dessa mesma linha, reciprocidade de Deus. Então nunca reclame do que você está colhendo, tá? Amém? Ah, pastor, a minha colheita está ruim, mude a semeadura. Aí vai mudar a colheita. Não vou mudar a minha semeadura, então se contente com o que tem. E não vem chorar para Deus, que não tem nada a ver com isso. O casal que vive bem, um bom casamento, vai ser bênção. O homem trata mal a mulher. O que ele quer de volta? É estúpido, né? Age com ignorância, com estupidez. Está mais para um cavalo do que para um ser humano. O que vai ser de um casamento assim? Uma mulher que não respeita seu marido. O que vai ser de um casamento assim? São sementes podres. Não, é recíproco, né? O respeito é mútuo. Diga amém? Entendeu? Quer dizer, eu quero dela o que eu não dou para ela. Porque o maior erro é você casar para o outro. Eu casei para ela me fazer feliz. Esse foi o seu pecado. Você casou para fazê-la feliz. E vice-versa. Mas as pessoas casam achando que a felicidade está no outro. Não, a felicidade tem em você. Você tem que estar completo. Você é tão feliz que você casou para dividir a felicidade que você tem com outra pessoa. Agora, o nosso problema é achar que outras pessoas vão corresponder e vão preencher o nosso vazio. Deus nos fez completos. Diga amém, Jesus? Eu gosto de brincar que quando Deus fez Adão, que Adão foi feito primeiro, Adão estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que Deus falou, Adão, você está tão feliz, mas está tão feliz que eu vou te fazer a mulher. Entendeu? Mas não é porque para fazer tristeza para você não, Adão. É para você dividir a sua felicidade com essa mulher. Entendeu? Isso é bom, Deus é completo. O homem foi feito primeiro e a mulher foi feita para completar. Nesse aspecto, sim. Para ser ajudadora. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deixa eu ler comigo com vocês aqui 2 Timóteo. Nós já tem gente falando, pastor, cuida da sua vida. Olha o que diz no versículo 12. Diz assim, se sofremos, 2 Timóteo, foi isso que eu falei? 2,12, olha o que diz. Se sofremos, também com ele o quê? Se o negarmos, também o quê? Ele o quê? Nos negará. Se sofremos, também com ele reinaremos. Sofremos por quê? Porque ser cristão é sofrer às vezes. Sofrer afronta, humilhação. É sofrer. E se sofrermos pela causa de Cristo, com ele reinaremos. Se o negarmos, como Pedro o negou, ele também nos negará. Amém, Jesus? Que a palavra de hoje possa te abençoar. Né? Ser amado por Deus é uma coisa. Ser agradável a Deus é outra. Amado, todos que estão aqui dentro e todos que estão lá fora, na ignorância, também são. Eles não sabem disso. Só que você aqui dentro tem a chance e a oportunidade de se tornar uma pessoa
agradável a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Existem atitudes que agradam a Deus. Deus amava Caim e amava Abel, mas a atitude de Abel agradou a Deus, enquanto a atitude de Caim desagradou a Deus. Deus não rejeitou a oferta de Abel ou de Caim porque não tinha sangue, como alguns dizem. Deus não rejeitou a oferta de Caim porque era uma oferta ruim. Deus não aceitou a oferta de Caim porque o coração de Caim era ruim. Porque para Deus, ele tem que aceitar a sua oferta e ele tem que aceitar o ofertante. Deu para entender a diferença? Tem gente que dá oferta, mas o coração é mau. Então Deus tem que aceitar a sua oferta, mas Deus tem que aceitar você. E quando fala que Deus tem que aceitar você, ele tem que aceitar tudo que você faz. O que você faz, se o que você faz agrada a Deus, a sua oferta vai chegar a Deus. Se o que você faz não agrada a Deus, você pode dar uma oferta, o pastor Sodré vai pagar a reforma, vai pagar as contas, mas essa oferta não vai chegar ao trono de Deus. E a nossa oferta, o nosso dízimo, tem que chegar ao Senhor em nome de Jesus.